cabeça, fecha teus olhos. Amado Deus, bondoso Pai, elevamos, Senhor Deus, o nosso coração a Ti nessa manhã, para exaltar-te, Senhor, para declarar, Senhor Deus, também com a nossa voz, quem Tu és. Tu és aquele, Senhor Deus, que jamais passará. Tu és o Criador, Tu és santo, Tu és poderoso, ó Deus. Queremos nessa manhã Te adorar na beleza da Tua santidade, Te adorar por quem Tu és, mas também Te adorar pelos Teus feitos, pedindo a Ti, Senhor, que Tu dos céus olhe para nós e visita, Senhor, a Tua igreja com o Teu Espírito. Vem, ó Santo Espírito, enche cada coração, vem iluminar, Senhor Deus, as nossas mentes, para que compreendamos a Tua palavra e assim possamos experimentar qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu oro, Senhor Deus, nessa manhã, pedindo que Tu possas abrir, Senhor Deus, o nosso entendimento, que lance fora, Senhor Deus, tudo aquilo que possa nos atrapalhar agora. Tira de nós toda preocupação, tira de nós, Senhor Deus, o pecado, tira de nós as falsas compreensões, os sofismas de nossas mentes. Afasta toda distração agora, Senhor, para que aqui estejamos sensíveis ao Teu falar e atentos ao Teu mover. Eu oro, Senhor Deus, por essa igreja, por esse povo que se reúne nesse lugar, clamando que Tu derrames bênçãos sem medidas sobre cada um deles, sobre suas famílias. Mas também Te oro por mim, pedindo e suplicando que o Senhor me use nessa manhã. Não leve, Senhor Deus, em consideração a minha condição caída, falha e pecadora, mas, Senhor, que Tu possas vir com Teu Espírito sobre mim e assim calar o homem e apenas a Tua voz se ecoar. Por isso eu Te peço, ó Deus, como faço continuamente, que seja, Senhor Deus, bem aceitas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração diante da Tua face, ó rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Meus irmãos, queria ler com vocês mais uma vez o texto que está lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, o verso 4 e 5, que diz assim: chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Palavras do Senhor, demos graças a Deus. Meus irmãos, hoje eu quero refletir com vocês sobre uma verdade poderosa que o apóstolo Pedro nos revela nessa sua primeira carta. Essa verdade em que eu e você somos pedras vivas, edificando uma casa espiritual. Quem esteve domingo passado vai lembrar que esse foi o texto do sermão que foi proferido pelo bispo Dom Fred. E eu disse também na ocasião que esse foi o texto que durante toda a semana ecoava em meu coração e que eu já tinha preparado o sermão para esse domingo. Então eu vim pregar esse sermão, porque eu sei que foi do Senhor. Então, enquanto estávamos aqui na reforma, e eu sentado nesses bancos a olhar o pedreiro trabalhando em toda essa parede, Deus foi me lembrando desse texto e trazendo a realidade de que eu e você somos como uma pedra, edificando um lar. Sabe, esse texto que o apóstolo Pedro nos traz é cheio de significados e nos convida a enxergar com clareza o nosso papel, enxergar as nossas vidas cristãs de uma maneira profunda, alicerçada,
centrada naquele que é o propósito eterno de Deus para mim e para você. E que propósito é esse? Eu posso já definir a você: o propósito é que eu e você sejamos a sua igreja. Que eu e você sejamos esse lar espiritual para que Deus possa estar no meio de nós. Eu quero ver com você hoje como nós devemos nos portar diante dessa realidade, de sermos parte dessa construção, partes dessa edificação, a edificação de um lar espiritual para a habitação de Deus no meio de nós. Sabe, como eu disse, esse texto é cheio de significados. Em primeiro lugar, eu quero fundamentar, antes de tudo, essa palavra dizendo aquilo que Pedro nos afirmou: Jesus é essa pedra viva, a qual todo edifício está sendo construído, a qual todo edifício está sendo edificado. Se continuarmos o texto no verso 6, ele vai dizer que ele é essa pedra fundamental, é a pedra angular. Cristo é a base da edificação da sua igreja. Meus irmãos, a pedra angular, numa construção antiga, era a pedra mais importante, era a primeira pedra lançada, era a pedra que dava a fundamentação, era a pedra a qual dava toda a direção para a construção. Ela era colocada e assim todas as outras, seguindo o seu parâmetro, eram assim encaixadas. E essa é uma verdade na minha e na sua vida. Se nós de fato dizemos ser cristãos, a nossa vida precisa estar sendo edificada antes de tudo por meio de Cristo Jesus. Ele é essa pedra, Ele é a fundamentação da minha e da sua vida, Ele é o parâmetro da minha e da sua vida. E eu já te pergunto, nessa construção de vida em que você está trilhando, quem tem sido o seu referencial? Quem tem sido aquele que dita a direção da sua vida? Quem tem dado as regras para que você viva? A quem você tem buscado ser semelhante? Porque, amados, quando Pedro nos diz que devemos nos achegar a Ele, essa pedra que vive, Pedro está fazendo um convite. Pedro está não apenas fazendo um convite, mas também uma exortação. Devemos, de fato, olhar para Ele como o prumo das nossas vidas. Sabe, muita gente se utiliza de Jesus como sendo uma régua de medir a sua vida. E, meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa: Jesus não é uma régua, Jesus é um prumo. Sabe por quê? Porque quando usamos Jesus como uma régua, a régua é um objeto que pode até dar direção, ela pode deixar até uma linha reta, mas ela não estará alinhada, porque a régua vai de acordo com onde você quer colocar. Mas o prumo não, você pode colocar o prumo onde for, ele dará a posição exata de onde a linha deve seguir. Se você colocar uma régua, e quando estava construindo foi utilizado algumas réguas para alinhar as paredes, mas a régua ela vai de acordo com o que o pedreiro coloca. Mas para construir essas paredes foi colocado um por um. E se a parede estava troncha, a régua até poderia seguir o padrão da tronchura, do erro, mas o prumo não. Sabe, Jesus, Ele é essa pedra que eu e você devemos nos achegar a Ele. Para quê? Para sermos transformados à sua imagem e semelhança. Por isso que antes de Pedro afirmar isso, no verso 1, Pedro diz: despojando-vos, pois, de toda a maldade, dolo, de toda hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicência. Sabe, você precisa deixar tudo que era antigo e começar a viver uma vida centrada em Cristo.
porque Ele é a pedra angular. Cristo é o fundamento da sua igreja. E eu te pergunto, aonde a sua vida está sendo construída? Aonde a sua vida está sendo fundamentada? Cristo é esse fundamento. Ele mesmo afirmou isso, quando falando a esse apóstolo Pedro, em Mateus capítulo 16, vamos ver essa verdade. Jesus pergunta aos seus discípulos: olha, quem estão dizendo que eu sou? E aí eles começam a dizer, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é um profeta. E ele então pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, se levantando, traz a afirmação mais preciosa que as Escrituras nos traz. Pedro se levanta pelo Espírito de Deus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a fundamentação, é isso que fundamenta a nossa fé. Jesus é o Cristo, e foi assim que ele afirmou. E ele olha para Pedro e diz: tu és Cefas, mas agora não será mais Cefas, tu serás Pedro, que Pedro na linguagem, na tradução grega é pedra. Tu és pedra, mas sobre essa pedra que tu acabaste de afirmar que sou eu vou edificar a minha igreja. Pela afirmação de que Jesus era o Cristo, aquele que deveria nos conduzir da morte do pecado à salvação, a igreja está sendo fundamentada. Por isso, eu e você somos chamados a viver essa construção, sendo edificados sobre a pedra angular, sobre a pedra de esquina, sobre essa pedra que vive, e se chegando a Ele, recebendo dEle vida, nós estamos construindo um lar. E que lar é esse, amados, que nós estamos a edificar? Somos uma igreja a qual precisamos entender o nosso papel, e eu quero refletir com vocês isso, porque Pedro se refere a Cristo como a pedra que vive, mas também a cada um de nós como pedras vivas, em referência direta a Jesus. Isso quer dizer que aqueles que se achegam a Ele recebem dele vida e assim são comissionados a essa obra. E por isso, eu quero tratar com vocês de 4 verdades nessa manhã. Entender com vocês 4 verdades que nós devemos viver para edificar um lar espiritual para o Pai, para Deus. Em primeiro lugar, eu e você precisamos entender de acordo com o que Pedro nos afirma. Ele diz que quem é pedra viva? Quem é pedra viva? Você pode responder se você tiver com sua Bíblia aberta. Quem é que é pedra viva? Quem é pedra viva? Olha o texto. Quem são as pedras que vivem? Nós. E a primeira verdade que eu quero dizer a você é que você não é igreja sozinho. Ninguém é igreja sozinho. Você não é igreja sozinho. Sabe? Você não pode viver a sua fé isoladamente. Pedro diz que nós, aqueles que se achegam a Ele, esses são pedras que vivem. Você não pode viver a sua vida cristã, se é que eu posso dizer que você é cristão, se você viver sozinho. Porque é uma incoerência em dizer: eu sou cristão, mas eu não preciso de uma comunidade. Eu sou cristão, eu posso cultuar na minha casa sozinho. Não, você não pode. Nós não podemos ser igreja sozinho. Em todas as Escrituras vemos Deus reafirmando isso, que precisamos uns dos outros. Somos chamados a uma vida comunitária, a uma vida a qual Ele mesmo vive, para nos apoiar, nos encorajar e servir uns aos outros. Olha o que Jesus disse: pois onde estiver 2 ou mais, aí eu estarei no meio deles. Veja que Deus não diz quando você estiver sozinho orando,
eu estou no meio de vocês. Não, ele diz: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Deus habita onde há unidade, onde há uma comunidade, onde os seus filhos estão unidos, formando assim a igreja. Essa é a primeira verdade que eu e você precisamos aprender. A edificação da casa de Deus. E sabe, eu quero que essa parede seja muito significativa para nós, para que todas as vezes que entrarmos, olharmos para ela e olhar sendo nós uma dessas pedrinhas. Não foi intencional a construção disso, eu disse domingo, mas Deus usa todas as circunstâncias para ser pedagógicas e nos ensinar, que todas as vezes que entrarmos nessa igreja, nesse templo formado por pedras, possamos lembrar que ele é apenas um templo que vai passar, mas que se eu e você nos unirmos e entendermos essa realidade de sermos igreja como um só, comunitária e não sozinho, vamos lembrar da nossa responsabilidade que temos com Deus, de sermos uma edificação, uma casa espiritual. Você não consegue ser igreja sentado no seu sofá, assistindo um culto. Você pode passar até o dia todinho assistindo cultos e pregações, mas você não será igreja assim. Você só será igreja dentro de um corpo, participando de uma comunidade, junto de outras pessoas, para assim edificar esse lar. Porque sabe, uma segunda lição entendendo isso, entendendo que você não pode ser sozinho, igreja, e que você deve estar inserido em uma comunidade. A segunda lição que eu aprendo com esse texto é que eu e você somos necessários para essa construção. Cada um de nós é necessário para a construção desse lar. Isso é, eu e você somos parte ativa da obra de Deus nessa terra. Quando você quer ser igreja sozinho, você está negligenciando, e por isso que eu disse que não há coerência em dizer que é cristão, mas não está inserido em uma comunidade, porque você é chamado e é necessário para essa construção. Quando Pedro nos chama de pedras vivas, ele revela a nossa identidade em Cristo, isso é, de não sermos apenas espectadores. Essas pedras que construíram esse templo, essa parede, elas são inanimadas, elas são passivas, mas eu e você não, somos pedras vivas, que estamos construindo algo. Nós devemos ser parte ativa dessa construção. Você é necessário, você é importante. Não seja um espectador da fé, aquele que senta e fica somente olhando. Não, participe, se comprometa, seja uma parte viva dessa obra de Deus. Cada um de nós temos uma função nessa edificação. Cada um de nós tem uma função e uma responsabilidade. Deus deu a você dons, Deus deu a você talentos, capacidades, habilidades que só você tem e que só você pode usar para edificar esse lar, para edificar essa casa. O que é que você tem feito com o que Deus tem te dado? Sabe como você tem agido de acordo com aquilo que Deus tem entregado nas suas mãos? Será que você tem sido um participante passivo da obra de Deus? Ou você, como uma pedra que vive, tem sido um participante ativo, que usa o que Deus tem te dado para edificar o seu reino, para contribuir com a vida das pessoas que estão ao seu redor, dentro da sua comunidade? Porque talvez a gente pense que, não, é responsabilidade apenas do pastor. Não, o pastor, o bispo, enfim,
quem quer que seja que você pense que tem a responsabilidade, não é diferente de você. Eu olhava enquanto ele construía isso, e ele ia de baixo para cima, para que as pedras umas pudessem ser suportes para outras, e elas não caíssem. Cada uma dessas tem a sua função nessa parede, assim como eu e você, de sermos suporte, parceiros, comprometidos uns com os outros. Sabe que essa comunidade local, a Catedral Monte Sinai, ela tenha esse entendimento. Você que é participante desse lugar, seja um participante ativo, seja uma pedra de fato que vive na edificação desse lar espiritual, para que nós possamos crescer juntos. Eu posso dizer algo, e essa frase é clichê: Deus conta com você. Mas eu quero dizer algo mais: o seu irmão que está do seu lado conta com você também. Ele precisa de você. E ele precisa de você em todos os aspectos. Seja nas suas virtudes, mas seja também nos seus defeitos. Porque também é nos defeitos, e essa é uma terceira verdade que nós aprendemos, que, entendendo que somos pedras que vivem, nós estamos sendo moldados para o seu propósito. Sabe, Deus está moldando as nossas vidas, porque para edificar um lugar, quando uma pedra precisa se encaixar a outra, tem hora que ela precisa ser lapidada. Sabe, o texto não nos fala diretamente sobre lapidação, mas a gente pode pensar nesse processo de sermos pedras vivas como um processo de contínua transformação, de contínua lapidação. Enquanto ele montava cada pedra, ele precisava amparar arestas, cortar pontas, para que o encaixe fosse perfeito e não houvesse brechas, porque a brecha pode comprometer toda a construção. A gente aprende, a gente vê isso. Na engenharia também é falado sobre isso. Não pode haver brechas, porque brechas podem deixar a estrutura comprometida. E assim também é na vida da igreja. Assim é na minha e na sua vida. Nós precisamos muitas vezes ser lapidados, moldados. Sabe, aquela ponta que está solta na sua vida precisa ser cortada para que você encaixe perfeitamente no outro. Por isso que as virtudes, mas também os defeitos, nos ajudam a crescer. Porque talvez o defeito do outro, enquanto Deus está trabalhando na vida dele e reparando esse defeito, Ele também está preparando e reparando e trabalhando na minha e na sua vida, nos dando paciência, amor, longanimidade, exercendo em nós o fruto do Espírito. Deus, Ele quer continuamente trabalhar na minha e na sua vida, para que sejamos pedras perfeitas, encaixadas nesse bom propósito dEle. E aí eu paro e pergunto a você, quais são as arestas a serem lapidadas na sua vida? São suas atitudes, pensamentos, são hábitos que precisam do toque de Deus, da lapidação do Pai, para que você se encaixe perfeitamente. Deus, em seu infinito amor e paciência, Ele tem nos moldado por meio da sua palavra. Por isso que o apóstolo Pedro, no segundo verso desse texto, ele diz que devemos desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, isso é, desejar ardentemente aquilo que nos faz crescer, aquilo que nos leva a ser moldado, desejar ardentemente a sua palavra, para que possamos crescer na salvação. Deus molda as nossas vidas através da sua palavra,
através do seu Espírito, através das circunstâncias. Muitas vezes Ele permite certas coisas para agir em nossas vidas. Eu conversava com uma pessoa essa semana que passa por um problema, e eu disse, enquanto conversava, eu olhei a situação e disse: talvez isso Deus permitiu na tua vida, para que você entenda o que Deus quer fazer em você, para que Deus possa trabalhar na tua vida. Ele permitiu essa circunstância para que você entendesse que há certas atitudes e hábitos que precisam ser deixadas de lado. Sabe, é assim que Deus tem feito na minha e na sua vida. Agora, nós precisamos permitir, porque diferente dessas pedras, somos pedras que vivem, e se vivemos, falamos, e muitas vezes reclamamos: não, Senhor, não age assim, Senhor, não toca nessa área, Senhor, eu não quero isso. Temos que ser pedras que vivem, mas totalmente colocadas nas mãos de Deus, para que Ele faça a sua obra como Ele quer. Porque assim como uma pedra mal lapidada não se encaixa corretamente em uma construção, assim também não poderemos ser plenamente eficazes na obra de Deus, se não estivermos dispostos a ser moldados por Ele. Que você possa nessa manhã já pensar e entregar, dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida para que Tu faças o que Tu queres. Porque o grande propósito, e essa é a última verdade que o apóstolo Pedro nos apresenta, porque ele diz no final, é que nós estamos sendo edificados essa casa com um propósito. E qual é o propósito? Serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Meus irmãos, o propósito dessa construção é de sermos um lugar de comunhão e adoração. Olha, Pedro, ele vai além quando ele fala isso. Nós não estamos aqui para fazer um grupo social bonito. Nós não estamos aqui para fazer uma agremiação. Não, estamos aqui para sermos uma comunidade que adora ao Deus verdadeiro, ao Senhor dos senhores, a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Essa casa que eu e você estamos construindo tem esse propósito de oferecer sacrifícios espirituais. Mas como? Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, isso é, que seguem o seu propósito, que se ampara e faz a sua vontade. Meus irmãos, esses sacrifícios são as nossas orações, os nossos louvores, os nossos atos de amor uns para com os outros, os nossos atos de serviço, a nossa entrega de tempo, de dinheiro, de bens. Esses são os serviços, esses são os sacrifícios agradáveis a Deus. Deus não espera de mim, de você, mais sacrifícios de animais como no Antigo Testamento. Aquilo era uma tipificação de tudo o que aconteceria. O que Deus espera de mim e de você é que nós sejamos essa oferta. Por isso o apóstolo Paulo em Romanos 12, verso 1 e 2 diz isso: não vos amoldeis com o padrão desse mundo, mas deixai-vos transformar pela renovação das vossas mentes, para que assim experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo. Sabe, é isso que Deus ele espera, que eu e você, juntos, ligados uns aos outros, possamos oferecer sacrifícios agradáveis a Ele. A igreja deve ser entendida não como um prédio de pedras mortas, mas como um ajuntamento de pessoas que vivem em comunhão e adoração ao Pai.
onde as suas vidas revelam que são parte de uma só família. Deixa eu perguntar a você que é pai, você que é mãe, o que é que alegra mais o seu coração quando você vê os seus filhos? Sabe o que alegra mais o meu coração? É quando Nicole e Luísa, elas estão brincando e estão unidas, estão ali partilhando de um momento, uma ajudando a outra, uma cuidando da outra. A gente fica assim, bestinha, né? Admirando, só olhando, nem quer interromper o momento, porque sabemos que talvez a qualquer momento pode vir a briga, não é assim? Mas a gente fica a admirar quando os irmãos estão unidos, quando os irmãos estão em comunhão, quando os irmãos estão um ajudando o outro. É assim que o nosso Pai deseja. O propósito de ser um lugar, uma edificação para Ele, é que possamos ser um lugar de comunhão, de adoração. Somos um sacerdócio santo. Isso é, somos chamados para interceder pelo mundo e glorificar a Deus com a nossa vida. Ser sacerdote é ser como uma ponte que liga os homens a Deus. É assim que devemos viver. Essa é a nossa responsabilidade. É ligar os homens a Deus, mas Deus aos homens. É refletir a santidade de Deus. É representar Deus diante das pessoas. E como nós podemos refletir essa imagem, sabe? Tem muitas vezes que a gente lê textos bíblicos errados. E um deles é aquele que está lá em Hebreus, que diz assim: buscai a paz uns com os outros e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe, talvez a gente pense isso e a gente diz, né, que sem santidade ninguém vai ver o Senhor, e a gente pensa que eu preciso buscar santidade para que eu veja Deus. Mas na verdade, aqueles que estão buscando a santidade é porque já reconhecem, porque já conheceram a Deus. Perceba que ele diz: buscai a paz uns com os outros, isso é, estejam reconciliados, porque assim vocês vão refletir o padrão de santidade que há em Deus, e assim aquelas pessoas que não conhecem a Deus poderão ver a Deus por meio da unidade que há em sua igreja. Já viu a responsabilidade que temos de sermos casa espiritual? Temos que ser esse lugar de comunhão e adoração, porque como disse o salmista no Salmo 133, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E ele termina dizendo que é desse lugar que Deus ordena a sua bênção. Sozinho nós não carregamos a imagem de Deus. Sozinho você não é a imagem de Deus, mas juntos, unidos, sendo essas pedras que vivem, edificando esse lar espiritual, podemos refletir a imagem do Deus invisível. Eu e você precisamos nos comprometer, e eu quero concluir esse sermão dizendo que hoje Deus nos chama para abraçar a nossa identidade como pedras que vivem, entendendo assim que nós não podemos ser igreja sozinho. Cada um de nós é necessário para essa construção, portanto, sejamos parte ativa na obra de Deus. Devemos permitir ser moldados por Deus para o seu propósito, para que encaixemos perfeitamente no lugar onde Deus nos quer. E então sejamos um lugar de comunhão e adoração, porque assim Ele nos convida a fazer parte de sua obra. Assim Ele nos convida para sermos lapidados e usados para a edificação da sua igreja. Cada um de vocês, cada um de nós tem um papel importante. Portanto, como parte dessa casa, somos chamados a oferecer as nossas vidas como sacrifício vivo e agradável a Deus. Que hoje possamos permitir que Deus nos molde e nos use para a sua glória. Que possamos nos ver como parte dessa grande obra, sendo edificada em Cristo, o fundamento de todas as coisas,
a pedra angular, a pedra principal, olhando Ele como um parâmetro e seguindo essa verdade em amor, que juntos possamos construir essa casa, onde o Espírito de Deus habita e onde Ele é glorificado. Catedral Monte Sinai, que nós, juntos, possamos ser um lar para o Pai. Que unidos aos nossos irmãos, uns aos outros, possamos viver essa realidade que Deus nos chama. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a graça de sermos o seu lar, de ser a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.